Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Que Jesus, o nosso divino amigo, nos presida ao encontro desta manhã. Que nos oriente, nos inspire a que sejamos instrumentos, ainda que humildes, da divulgação do seu evangelho de luz. Sublime educador das nossas almas, concede-nos, a nós e a todos nossos irmãos, as bênçãos da paz e da serenidade e o verdadeiro sentimento de amor e de fraternidade. A ti, luz do caminho, o mais enobrecido reconhecimento destes humílimos aspirantes a aprendizes da tua verdade única e eterna. Nos seus receptores, mais um Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pelo IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. E um aviso à nossa prezada ouvinte Yara, do Parque do Horto. A sua pergunta, Yara: somos punidos pela lei de Deus? Será rodada no final deste programa. Agora, prezados ouvintes, ouviremos uma entrevista com nosso companheiro e amigo Felipe Salomão. Ouvintes, hoje temos a alegria de reproduzir no Sementeira Cristã a gravação de uma entrevista com o nosso companheiro Felipe Salomão. O nosso entrevistado dispensa apresentação. Todos já o conhecem, quer do rádio, quer da imprensa escrita, quer de sua presença física, onde e sempre que é convidado a proferir palestras e cursos em Franca e outras localidades do Brasil. Mas lembramos que o Felipe Salomão é, além de diretor de instituições dedicadas a atividades caridosas e doutrinárias, é também diretor do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Felipe, vamos aproveitar o tempo e já a primeira pergunta. O que é a obsessão? Podemos dizer que a obsessão é a influência maldosa, maléfica, que uma mente exerce sobre uma outra mente. Ela se dá, portanto, de mente a mente numa ação vibratória, que produz malefícios a quem é o sofredor, o paciente do processo obsessivo. Então nós concluímos que a obsessão é, antes de tudo, um processo. Quer dizer, é uma atividade que envolve toda uma sistemática para prejudicar alguém que está passando pelo processo obsessivo. Como se estabelece o processo obsessivo? A obsessão se estabelece pela sintonia vibratória entre duas mentes. Aquela que deseja prejudicar e aquela que é o objetivo do prejuízo que se pretende estabelecer. Para que haja sintonia, então, é preciso que as duas mentes estejam pensando na mesma faixa vibratória. Para dar um exemplo, quem está pensando em ódio atrai para a proximidade mental sua aqueles que também pensam em ódio. Então aí pode se estabelecer um processo obsessivo, porque as duas mentes estão vibrando, estão pensando na mesma faixa. É como acontece com o rádio. Para sintonizarmos com uma determinada emissora, é preciso colocar o rádio na medida da onda capaz de captar a vibração da antena da emissora.
Isso é o que é o processo de sintonia, que é a base do processo obsessivo. Então, toda obsessão se estabelece pela sintonia vibratória entre as duas mentes. Alguém ou um espírito pretende obsediar alguém. Ele pode impor essa submissão à sua vontade? Se a obsessão tem como base a sintonia vibratória entre as duas mentes envolvidas no processo, significa dizer que nós podemos concluir que, primeiro, ninguém nos pode impor uma obsessão. Se nós não estivermos sintonizados com aqueles que nos querem prejudicar, jamais vai se estabelecer o processo obsessivo. Então, é preciso que haja sintonia entre o obsessor e o obsidiado. Se não houver, não se estabelece o processo obsessivo. Vale dizer, ninguém pode ir a qualquer lugar e estabelecer para nós um processo obsessivo com o qual nós não concordamos ou não queiramos. Em segundo lugar, nós podemos concluir também que a obsessão não se estabelece de repente. Ela é um processo, como nós já dissemos, e ela vai se implantando ao longo do tempo, na medida em que a pessoa vai dando sintonia com aqueles que nos querem obsidiar. Quais são as causas da obsessão? Como nós já dissemos, a obsessão se estabelece pela sintonia entre a mente do perseguidor e do perseguido. Essa sintonia, ela é mental, vibratória, com os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, as mesmas intenções, vai se criando a sintonia entre obsessor e obsidiado. Mas quando nós ouvimos a manifestação dos obsessores nas reuniões mediúnicas, a primeira causa que aparece é o desejo de vingança. Isto é, no passado, nas encarnações anteriores que tivemos, por uma razão ou outra, nós prejudicamos alguém. Então nós estabelecemos com este alguém um débito, que é a causa da sintonia entre nós. Ora, se nós prejudicamos alguém e esse alguém deseja vingar-se, ele tem uma ligação conosco pelo ato que nós praticamos. Então a primeira causa da obsessão é, evidentemente, o desejo de vingança. Também é causa da obsessão aquele desejo de ódio, aquele sentimento de ódio que nós mantemos durante a nossa existência. Toda vez que nós desejamos ou odiamos alguém, significa que entramos na faixa do ódio. E todos aqueles espíritos que se sintonizam com o ódio também passam a nos vivenciar o clima mental, fazendo com que nós nos sintamos também perturbados. Outra causa da obsessão é o ócio. Quer dizer, todo aquele indivíduo que fica sem fazer nada, sem ocupar a sua mente com alguma coisa útil, ele passa a ser atingido por aqueles espíritos negativos que querem que nós nos acomodemos e não façamos nada em benefício do nosso semelhante. Os nossos pensamentos e ações podem oportunizar um processo obsessivo? O povo já diz isso com muita sabedoria, quando afirma assim: cabeça vazia, oficina do diabo. Então, toda vez que nós ficamos assim ociosos, sem uma coisa útil para fazer, sem ocuparmos a nossa mente, é provável que nós soframos a influência de espíritos negativos. Também são causa da obsessão os vícios e a má conduta. Não quer dizer que o Espiritismo apregou e que tenhamos que nos tornar santos da noite para o dia. Isso é impossível, o Espiritismo sabe disso. Mas o que o Espiritismo propõe é que nós nos esforcemos para ir nos desligando dos vícios e da má conduta. Porque aí nós mudamos a nossa sintonia mental e com isso fechamos a porta para as influências negativas que os obsessores queiram estabelecer conosco. Então é preciso um cuidado na nossa conduta. E é por isso que o Espiritismo apregoa que o verdadeiro espírita se conhece pela sua transformação moral. Há gradação na intensidade obsessiva, isto é, há obsessões menos intensas e outras mais intensas? Em outras palavras, menos graves e mais graves? O livro dos médiuns nos diz
pelas instruções dos espíritos, que são vários os graus da obsessão, mais especificamente 3 graus que são os consagrados. A obsessão simples, que é aquela que todo mundo sofre de vez em quando, pela ação de um pensamento negativo ou por um desejo menos digno, então nós nos sintonizamos com entidades que nos queiram prejudicar. O que levou o espírito de Emmanuel, com um certo tom de brincadeira, a dizer que todos nós temos a nossa obsessãozinha para o gasto. Quer dizer, de vez em quando somos envolvidos por um tipo de obsessão, a que se denomina de obsessão simples, que é uma ação de um pensamento negativo passageiro e que nós temos que combater em nós para que não se estabeleça um vínculo definitivo. E como é que a gente combate esta obsessão simples? Mudando a nossa sintonia e fazendo com que coloquemos um pensamento positivo ao contrário do pensamento negativo. Felipe, você falou da obsessão simples e como se denomina. E quais as características da obsessão do grau imediatamente mais grave? O grau seguinte da obsessão é o denominado de fascinação. Neste grau estão envolvidos principalmente as criaturas que se sentem fascinadas por uma ideia, especialmente os médiuns que não são educados, que não são trabalhados, então eles ficam fascinados por ideias, às vezes mirabolantes, por ideias especiais e que não podem ser realizadas. Nesse grau da fascinação, é preciso que a pessoa que esteja envolvida por espíritos fascinadores, que ela procure alguém que possa orientá-la, procure ler, procure estudar sobre a mediunidade e, sobretudo, mudar a sua sintonia pela prática do bem. Porque toda vez que nós estudamos bons livros, toda vez que nós frequentamos boas reuniões, toda vez que nós praticamos a caridade, sobretudo, em favor dos nossos semelhantes necessitados, nós estabelecemos um vínculo com as boas ideias e, por isso, mudamos a nossa sintonia mental e quebramos aquela corrente de fascinação que se estabeleceu. E um terceiro grau? O terceiro grau, que é o grau denominado de subjugação, é aquele no qual o obsidiado perde o controle da sua própria existência. Muitas vezes se usa até o termo de possessão. Allan Kardec não gostava muito desse termo possessão, porque ele dá a ideia de que um outro espírito tomou o corpo do obsidiado, o que não se realiza na verdade, porque o processo, como já dissemos e repetimos, é de mente a mente. Mas no caso da possessão ou da subjugação, o que ocorre é que houve um vínculo tão grande de mente a mente entre o obsessor e o obsidiado que o obsidiado perdeu quase que o controle da sua existência. Ele passa a haver um condomínio espiritual, 2 espíritos vivendo, pensando pelo mesmo cérebro. E aí o que ocorre? A vontade do obsessor é imposta. Não tem mais o obsidiado a capacidade de decidir por si mesmo. Nestes casos, só mesmo uma ação positiva, enérgica, de um grupo estruturado, bem orientado, que possa trabalhar o obsessor para mostrar para ele que ele deva, por razões humanitárias, por razões evangélicas, abandonar o processo obsessivo. Porque nesses casos de subjugação, é nesses casos principalmente que a motivação maior é a da vingança. Aquele espírito que se sente muito prejudicado e por isso mesmo quer vingar-se, esse se apega ao obsidiado e é muito difícil ele ser convencido para deixar aquele processo que ele estabeleceu. Existem várias técnicas para trabalhar com os obsessores, sobretudo a técnica do amor, para convencê-lo que é mais vantajoso para o obsessor deixar o obsidiado do que permanecer vinculado àquele caso. A obsessão só ocorre de espírito desencarnado contra os encarnados? Ela pode dar-se apenas individualmente ou pode ocorrer também a obsessão coletiva? A obsessão não se estabelece só de espírito desencarnado para espírito encarnado. Não. Esse é o caso clássico. O espírito que está morando no mundo espiritual agindo sobre aquele que está aqui no mundo material.
Mas há também o sentido inverso, aquele que está aqui na Terra obsidiando o que já partiu. Isso ocorre muitas vezes quando um parente nosso desencarna e nós, inconformados com a partida, começamos a pensar insistentemente sobre aquele que já foi, criando um laço fluídico que quase impede o espírito que partiu de continuar a sua jornada evolutiva. Como também, às vezes, o desencarnado está no plano espiritual, sofrendo a nossa influência, porque nós continuamos com os sentimentos de ódio sobre ele. Então exercemos uma influência daqui, do mundo material, para o mundo espiritual. Também há aquela influência que se estabelece entre dois espíritos no mundo espiritual. Entre eles que estão lá no mundo espiritual, estabelece-se um processo de vínculo mental em que um persegue o outro. E isso, nós ficamos sabendo desse caso, embora não estejamos por enquanto no mundo espiritual, porque os próprios espíritos vêm nos contar, falando desse processo obsessivo. Também há um caso de obsessão de encarnado para encarnado, quer dizer, duas pessoas que estão vivendo aqui no mundo material, uma influenciando a outra. Isso é muito comum entre pessoas da mesma família, entre amigos. E o Newton Boechat, querido companheiro que já está no mundo espiritual, dizia que nestes casos de obsessão de encarnado para encarnado, o que ocorre muito é que o obsessor tem nomes afetuosos, amiguinho, paizinho, mãezinha, porque nesses casos, o obsessor, estando muito próximo do obsidiado na vivência física, ele quer transformar o obsidiado numa verdadeira cópia de si mesmo, despersonalizando a pessoa sobre quem ele exerce a influência. Também é o caso da chamada auto-obsessão, que é aquela que nós estabelecemos sobre nós mesmos, nosso passado, quando nós criamos vínculos de ódio, de mágoa, de remorso e que se projetam na nossa existência atual. Então nós mesmos somos os causadores das nossas limitações, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E finalmente, a chamada obsessão coletiva, quando a obsessão se estabelece às vezes numa família, num grupo de pessoas e até mesmo numa nação, porque as pessoas vão todas vibrando numa mesma faixa, pensando num mesmo processo, focalizando as suas mentes naquele objetivo comum a todos, e aí há uma como que falange obsidiando o país, a nação, provocando o que nós chamamos de obsessão coletiva. E como curar-se de um processo obsessivo? O primeiro passo para a cura da obsessão é, evidentemente, nós nos desvincularmos mentalmente do obsessor. E isso se faz através da mudança mental. Quer dizer, modificarmos a nossa maneira de pensar, modificarmos a nossa sintonia. Então, como é que nós modificamos essa nossa sintonia? Pelo trabalho da prece, orarmos constantemente para os nossos protetores espirituais, para o nosso anjo da guarda, pedindo auxílio. Mas não uma oração que seja revestida de pressa, ao invés de prece. Uma oração que é uma conversa com Deus. Criarmos o hábito de orarmos para os espíritos superiores nos protegerem, para fim de estabelecermos um vínculo melhor com aqueles que nos ajudam. Então, o primeiro passo é orarmos, criarmos o hábito da oração. Todas as vezes que nós nos sentirmos assediados pelos espíritos, buscarmos na oração a alavanca que vai nos desvincular daqueles que nos queiram prejudicar. E o passe? Também o trabalho de passe, que é a fluidoterapia. Procurar um centro bem orientado, que possa aplicar recursos através da fluidoterapia, a fim de que nós possamos quebrar as correntes que nos vinculam às entidades obsessoras. Em seguida, a prática da caridade, seja de que maneira for. Caridade para aqueles que necessitam de recursos de alimentação, de remédios, de roupas. Caridade para aqueles que estão internados em lares, em hospitais, em situações de enfermidade, doença. Visitas a essas entidades, a fim de que nós possamos não só verificar o quanto que as pessoas sofrem
e não estão nem reclamando, e também para que nós possamos despertar no nosso coração o sentimento da caridade verdadeira, legítima, porque foi Jesus mesmo que disse que toda vez que nós fizéssemos alguma coisa para esses pequeninos, era para Ele mesmo que nós estávamos fazendo. Então a prática da caridade é fundamental. Caridade em todos os níveis. Às vezes ouvindo uma pessoa que deseja desabafar, às vezes incentivando alguém que atravessa um momento difícil na sua vida. Enfim, colocarmos-nos ao lado daqueles que sofrem, para vermos, para verificarmos que o nosso sofrimento é muito pequeno em relação aos outros. Há outros recursos que se deve recomendar? Não podemos nos esquecer de uma técnica que ajuda muito no processo obsessivo, que é a técnica do culto do Evangelho no lar. Quer dizer, a oração em família. É muito importante que todos aqueles envolvidos com o processo obsessivo ajudem na recuperação do obsidiado. E o culto do Evangelho no lar é uma ferramenta fundamental nessas horas. Como é que se faz o culto do Evangelho no lar? Deve-se adotar um dia da semana que seja mais compatível para que todas as pessoas se reúnam. Um dia e um horário. Cada um vai verificar o dia e o horário que é melhor e estabelecer a hora para reunir toda a família. E todos reunidos, colocando a água para ser fluidificada, quer dizer, colocando uma xícara com um pouquinho de água para todas as pessoas que participarem do culto e pedir aos bons espíritos que derramem sobre essas águas o fluido necessário para a cura das pessoas que estão enfermas. Então, naquele momento, lê-se o Evangelho, faça um pequeno comentário, faça uma oração em conjunto. E aí nós estamos realizando o culto do Evangelho no lar. E é bom que se diga que nestas horas não deve haver fenômeno mediúnico, porque não é a hora adequada para a realização de fenômeno mediúnico. E não é hora para a manifestação dos espíritos, ostensivamente falando. Alguém poderá perguntar, mas e a pessoa que não é espírita faz o culto do Evangelho também? Claro, faz também. Leia a Bíblia, faça os comentários, que é a mesma coisa. O que mais podemos utilizar ou recomendar como recurso desobsessivo? Um outro fator que pode muito ajudar na desobsessão é o trabalho. Como nós dissemos que a ociosidade é causa da perturbação espiritual, o trabalho é benéfico nesse processo de desintoxicação espiritual, diríamos assim. Então todos nós precisamos trabalhar, seja uma ocupação profissional, e naquele caso das pessoas já aposentadas, nós podemos trabalhar em favor de quem necessita, numa instituição, por exemplo, ocupar as nossas horas numa causa útil, nobre, para que nos desvinculemos mentalmente dos espíritos que nos queiram prejudicar. E, se for possível, na sequência do tratamento, submeter o caso a uma reunião espírita bem orientada, bem dirigida, que usando de técnicas variadas poderá fazer o esclarecimento do espírito. Quer dizer, no espiritismo nós não queremos desobsidiar expulsando os demônios pura e simplesmente como se pensa por aí. Primeiro porque os obsessores não são demônios, são irmãos nossos que se julgam no direito de cobrar alguma coisa. Mas nas reuniões espíritas, nós esclarecemos também o obsessor, porque não é só o obsidiado que merece o nosso carinho, é ele e também o obsessor, mostrando para ele que é mais vantagem para ele desvincular-se do processo obsessivo, porque ele se libera, do que ficar vinculado à pessoa que ele queira prejudicar. Então, é o esclarecimento amoroso, caritativo, sentimental, conversando com a entidade, esclarecendo a entidade para que ela possa se libertar naquele sentimento de vingança que ainda está guardado no seu coração. Portanto, o processo desobsessivo é um processo que demora. Muitas vezes a pessoa procura um centro espírita e já diz assim, com quantas reuniões vocês vão resolver o problema? Não é assim. Nós não podemos estabelecer um número X de reuniões para conseguir melhorar a pessoa que está sofrendo da obsessão. Porque depende dela também. Porque ela também participa do processo. Se o processo obsessivo começa com ela, pela sintonia mental,
tem que partir dela a iniciativa de querer libertar-se do obsessor. E aí, a pessoa precisa querer mudar. Porque muitas vezes somos procurados por pessoas familiares que desejam libertar o que está obsidiado, mas o próprio obsidiado não quer. Então aí não há como nós realizarmos um milagre, porque nem é da nossa competência e nem é da nossa capacidade. Então é preciso que a pessoa queira. A intenção de querer ajudar, nós temos, mas nem sempre o próprio obsediado quer se ver livre da obsessão. Ele quer continuar, ele quer ficar vinculado ao processo. Então não há como, tem que esperar-se o amadurecimento da pessoa para que ela definitivamente queira libertar-se. Infelizmente, o tempo é curto, meu caro Felipe. Finalizando a nossa entrevista, que observação você deixa através do Sementeira Cristã para aqueles ouvintes que podem estar sofrendo algum tipo de obsessão? Para finalizar as nossas palavras, é preciso que nós realcemos a importância da mudança de conduta. Porque o indivíduo que continua tendo conduta equivocada, ele nunca vai desvincular-se dos processos obsessivos. Porque ele atrai com a sua conduta aqueles espíritos que querem, que se comprazem conviver com ele da mesma maneira que ele estabelece para a sua própria vida. Então, é preciso que o indivíduo modifique os seus hábitos. É claro que ele não vai se tornar santo de uma hora para outra, não é isso. Mas que ele procure melhorar os seus hábitos, procurando ser mais honesto consigo mesmo, com seus semelhantes, com seus familiares, com o país em que vive. Então, deixar de hábitos que o prejudicam, porque toda vez que o indivíduo, por uma atitude qualquer, se vincula a um hábito negativo, muitas mentes que também se vinculam a esses hábitos querem estar junto com ele para usufruir dos prazeres que ele está usando. Então é preciso mudar os nossos hábitos, procurando corrigir os nossos defeitos, lendo bons livros que nos orientam, para que nós possamos vencer as nossas próprias limitações. Porque, conforme esclarece a doutrina espírita, toda vez que nós fazemos uso de qualquer tóxico, de qualquer droga, nós criamos vínculos com entidades perturbadoras que passam a nos utilizar para também usufruírem desses prazeres. Então é preciso nós rompermos essa ligação, vencendo esta vibração negativa que os espíritos estabelecem com aqueles que eles querem obsidiar, para que nós possamos nos libertar dos vícios, da má conduta, dos maus hábitos, o hábito de falar mal da vida alheia, o hábito de criticar tudo, o pessimismo constante na nossa vida. Tudo isso estabelece vínculo com entidades que também agem da mesma maneira. Então é preciso nós vencermos essas dificuldades cultivando os hábitos positivos. Toda vez que um hábito negativo deseja surgir na nossa personalidade, nós temos que procurar um hábito positivo. E nada melhor do que a leitura de um bom livro, do que ver um bom filme, do que ouvir uma boa música para nós nos distanciarmos daqueles que nos queiram prejudicar. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, uma
humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. No Sementeira Cristã, em Nossa Dimensão. Apresentação, Vicente Benatti. Sr. Radovich, bom dia. Está sendo realizada em Franca, no Salão Principal de Educandário Pestalozzi, a 15ª Envipa, Encontro Vicente de Paula. Encontro Vicente de Paula, que teve ontem o Dr. Maurício Neiva Crispim, de Brasília, Distrito Federal, desenvolvendo o seminário à tarde, que tem continuação neste exato momento, e palestra ontem à noite sobre o tema Os Sonhos segundo o Espiritismo. Já no próximo dia 13, sábado, teremos Sueli Caldas Schubert, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que desenvolverá o seminário das 14 às 17 horas sobre o tema Obsessão, Desobsessão. E no domingo, dia 14, também, seminário com o tema Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Repetimos que o local é a Fundação Educandário Pestalozzi, na rua José Marques Garcia, 197, Cidade Nova, Franca. 13º FECEF. Está um pouco cedo para falarmos, mas vem aí o 13º FECEF, que será realizado em Franca no período de 12 a 15 de novembro próximo. Vamos todos nos preparando, porque o evento propõe a criação e muita arte. O tema central será Diálogos com Arte, Cultura, Material e Espiritualidade. Local, Universidade de Franca, realização do Instituto Arte e Vida e apoio da USE Franca e do Idefran. Rousseau, um pensador atual. Emílio, ou a Educação, é um tratado de educação na sua visão pedagógica. Valoriza o conhecimento da criança como ela é. Nem uma página em branco, nem um adulto em miniatura. Acredito que inaugura a formalização das faixas etárias e abre um novo horizonte ao estudo das potencialidades do educando. Emílio é um livro para estudo e consulta. Rousseau divide esse trabalho em 5 etapas que se inicia com o prefácio do livro 1º ao livro 5º. No prefácio ele afirma: em qualquer espécie de projeto, 2 coisas devem ser consideradas. Primeiramente, a qualidade absoluta do projeto. Em segundo, a facilidade de sua execução. Escrita com meridiana clareza, é obra de análise e consulta para qualquer época. Dorian Conte diz: Anne Schultz-Herz, esposa de Pestalozzi, o namoro dos dois foi permeado dos ideais sociais e pedagógicos na leitura de Rousseau. Rousseau também era músico. No seu perfil biográfico, lê-se: havia inovado muitas coisas no campo da música, o que lhe rendeu um convite de Diderot para que escrevesse sobre ele na famosa Enciclopédia. Nas realizações de atividade de Jean-Jacques Rousseau e a doutrina espírita, na revista de 1859, elucida Kardec: pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem qualquer intermediário. Assim pode-se fazer a distinção pelos conceitos e origem das palavras. Psicografia, do grego psique, borboleta, e grafo, eu escrevo. Pneumatografia, de pneuma, ar, sopro, vontade, espírito, e grafo, eu escrevo.
Em 1743, diz Rousseau, vi em Veneza uma espécie de mágica nova, mais estranha do que as que havia em Preveste, uma cidade da época. Quem ousasse consultar entrava numa câmara e, querendo, poderia ficar só. Aí tirava um livro cheio de folhas brancas, uma folha de sua escolha. Depois segurava esta folha, pedia mentalmente e não em voz alta a resposta a algo que queria saber. Depois dobrava a folha branca, colocava num envelope, lacrava-o e colocava-o assim lacrado dentro de um livro. Enfim, depois de ter recebido certas formas, depois de ter recitado certas formas mágicas, bizarras palavras do mágico, sem perder o livro de vista, tirava o papel, examinava o selo, o fecho, abria-o e encontrava naturalmente a escrita das coisas que ele tinha perguntado. O mágico que fazia essas sortes era o primeiro secretário da Embaixada da França, que se chamava Jean-Jacques Rousseau. O fato do médium Rousseau não está isolado, especialmente demonstra que muitos contemporâneos de Kardec ajudaram a fixar o pensamento espírita da época, com exemplos e qualidade. Ainda uma mensagem de Rousseau, dita à senhora Cortel. A médium estava ocupada com assuntos alheios ao espiritismo. Dispunha-se a escrever sobre assuntos pessoais, quando uma força invisível a compeliu a dissertar o que segue, malgrado o seu desejo de continuar o trabalho começado. É o que explica o início dessa comunicação. Eis-me aqui, embora não me chamasse. Venho falar-te de coisas muito estranhas das tuas preocupações. Sou o espírito de Jean-Jacques Rousseau. Há tempo esperava a ocasião de me comunicar contigo. Escuta, pois. Pensa que o espiritismo é um estudo puramente filosófico de causas secretas nos movimentos interiores da alma, pouco ou nada definidos até agora. Explica, mais ainda do que descobre, horizontes novos. A reencarnação e as provas sofridas antes de alcançar o fim supremo não são revelações, mas uma confirmação importante. Estou comovido pelas verdades que esse meio põe à luz. Digo meio, intencionalmente, porque, a meu ver, o espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. A preocupação das questões morais está inteiramente por nascer. Discute-se política, que move os interesses morais. Discute-se os interesses privados. Apaixona-se pelo ataque ou pela defesa das personalidades. Os sistemas têm seus partidários, seus detratores, mas as verdades morais, as que constituem o pão da alma, o alimento da vida, são deixadas na poeira acumulada pelos séculos. Aos olhos da multidão, todos os aperfeiçoamentos são úteis, salvo os da alma. Sua educação, sua elevação são quimeras boas. São quimeras boas só para os deleitarem os sacerdotes, os poetas, as mulheres, seja como modo, seja como ensinamento. Se o espiritismo ressuscitar o espiritualismo, devolverá à sociedade o impulso de uns à dignidade interior e a outros a resignação e a todas as necessidades de se elevarem para o Ser Supremo, esquecido e ignorado pelas criaturas ingratas. Jean-Jacques Rousseau. Na atualidade, nós temos, ainda da professora Doreen Conte, mensagens psicografadas sobre o amor pedagógico. É uma atualidade crescente e acreditamos que os nossos estudos sempre nos avançam a estudar Rousseau e a ter uma mensagem para a educação dessa época. Senhores ouvintes, muito obrigado e até uma próxima edição. Obrigado. Dentro do Sementeira Cristã, claramente vivos. Colhida do livro Exaltação à Vida, psicografia de Divaldo Pereira Franco, do espírito René Olive Strang, que num acidente automobilístico na Via Anhanguera desencarnou no dia 6 de julho de 1979, aos 19 anos de idade,
ouviremos hoje mensagem que transmitiu aos seus pais e demais familiares, apenas 6 meses após a sua desencarnação. Vamos ouvi-la na interpretação de Euride Carvalho. Querido papai Renê, mãezinha Ione, meus queridos, estou pedindo a Deus que me conceda serenidade para os reunir no coração agradecido e perfumar-lhes as almas com o aroma da gratidão. A emoção que me empolga, e não sei se manterei a lucidez para dizer tudo o que eu trago nos sentimentos saudosos. Vovô Valério e vovô Gildo me ajudaram na experiência nova, a fim de podermos entrelaçar as nossas emoções, demonstrando que a ausência física não é distância, e o nosso amor cada vez é mais forte na direção do tempo, que passa lento, que passa rápido, testando as nossas resistências. Aprendi com você, papai, a ser forte e rijo, e aprendi com mamãe, a melhor mãe do mundo, a ser dócil e emocional. Por isso, eu reúno os dois sentimentos na mesma expressão da alma, para beijar as mãos de vovó, agradecendo seu carinho que não cessa e a sua oração que não se interrompe. O vovô, jubiloso nesta noite de festa, a abraça, unido à querida Tatá, com a mesma vibração de gratidão e alegria pela bênção do nosso encontro festivo. Não estranhe a experiência psicofônica, mas a desejei neste último dia de outubro, mês tão significativo para nós, evocativo dos 29 anos em que vi a luz solar pela reencarnação, bendita, nos braços da mamãe, e o olhar enternecido do meu velho, lá no recuado 1º de outubro de 1959. Quero agradecer-lhes as homenagens dirigidas aos sofredores na festa aniversária do nosso perene carinho. Passo pela tela da imaginação a via Anhanguera ensanguentada e em companhia do Serginho aqui conosco, sob o amparo do irmão Ângelo, que nos hospeda na sua comunidade Ribeirão Pretana. Dizer que estes largos, curtos anos de separação carnal somente nos aproximaram da verdade e da vida. Meu querido pai, o seu exemplo de fé e de vigor e as suas orações com mamãe na minha sala, fitando as evocações das minhas variadas fases da vida, nas fotografias que marcaram épocas de nossas vidas, transformaram nossa casa num santuário. E aqui o Monsenhor Siqueira estabeleceu um verdadeiro reduto de amor e de paz para com o Monsenhor Vinhetas poder atender aos sofredores que chegam até nós, provenientes da terra, com o coração despedaçado e a alma angustiada. Retiram energias balsâmicas no nosso santuário, para depois remover esses recém-chegados para as respectivas colônias de recomposição. Marta, querida, as nossas preocupações continuam, mas as bênçãos de Deus não cessam nunca. Beija suas mãos e o seu coração, algumas vezes sofrido, nos testemunhos que as circunstâncias nos brindam, e lhe peço fortaleza de ânimo. Estamos juntos com a nossa querida Irene, com a Zizi, com a Cristina, nesta obra de edificação da felicidade da nossa querida família. Não desanime, Marta. Dificuldade é desafio e problema é teste para o crescimento. Raia novo dia de esperança para você.
Guarde alegria na sua alma. Reconsidere alguns valores e de mãos dadas vamos adiante. Com que júbilo eu vejo nosso lar enflorescido nesta noite. São tantos amigos, o cônego Barros aqui, evocando os dias formosos da igreja de Ribeirão Preto, abençoando a nossa família. O irmão Ramos, verdadeiro exemplo de trabalhador, do bem, na arte da ciência de educar. A professora Eufrásia, veneranda, dando-nos lições ininterruptas de vida e de vigor, para que os nossos sentimentos se voltem para Deus, nesta oportunidade ímpar da nossa existência. Amigos abençoados participam conosco neste culto de prece, mas, sobretudo, de evocação e de saudade que o tempo não apaga. Mãezinha querida, quando eu ouço seu coração, e como sei que ainda existem dias muito difíceis para você, o seu filho não se afasta. E quando a depressão e o problema parece que vão esmagá-la, eu me ajoelho aos seus pés e lhe digo: aguenta o tranco, mãezinha, porque a vida nos surpreende sempre com os inesperados convites à reflexão. Continuo orando pela Bel e vejo o Renê III, o meu filho que vocês souberam dignificar, oferecendo parte da minha vida, sem cogitarem de quaisquer consequências que não parecem importantes. Ante o dever, papai, você é o homem íntegro e nunca me esquecerei dos seus conselhos, do seu exemplo e da sua coragem em enfrentar as circunstâncias. Quando viajei aos Estados Unidos, em Coral Gables, mantive as experiências que me consolidaram o caráter e me preparei para viver a vida que melhor condizia com a nossa situação. Você continuava como o meu modelo. Mamãe continuava como a minha rainha. E as irmãs queridas, o meu entusiasmo e hoje, vendo a Tatiana crescer nos desafios da atualidade, eu quero dizer que participo das nossas orações confiadas em Deus. Você pôs no nosso coração, papai, a luz da verdade e a aparente negligência que nós, os jovens, tínhamos para com as informações que herdamos do vovô Valério pela sua boca, nunca ficaram esquecidas nas horas difíceis. Quando vovô e vovó Conceição pôs as mãos generosas sobre mim, e eu senti as mãos da mamãe me acariciando no leito do despertar da vida, tudo que eu aprendi em casa me voltou à memória, dulcificando a saudade, falando-me de esperanças que o tempo iria confirmar. Por isso, pedi a Deus que, em vez de usar o lápis, eu pudesse usar a emotividade, experienciando nesta oportunidade o convívio ainda mais intenso para me ajoelhar na evocação dos vivos, porque não estamos finados na vida, e lhes agradecer com uma coroa de mirto com que se homenageavam os heróis na Grécia e na Roma antiga, dizendo: Deus o abençoe, meu pai. Deus a abençoe, mãezinha. Deus abençoe a Tatá, a vovó, a Marta, os corações amigos da nossa reunião, tão pequenina e tão rica de luz, onde tenho aprendido a solidariedade, onde tenho aprendido o serviço anônimo, como o Serginho com os amigos da nossa comunidade espiritual. Quero lhe dizer, papai, que estou estudando num curso para aprendizagem que o acidente interrompeu no corpo, mas não impediu de prosseguir na vida. Sei que você tem a alma túmida de júbilo pela evocação de seu filho, mas saiba você
Tenha certeza, mamãe, que eu tenho o espírito coroado de felicidade e deste orgulho santo, por haver sido premiado com os pais que são a razão da minha luta para crescer para Deus, a fim de que no mundo, além do mundo, um dia possamos nos reunir outra vez e jogar o tênis da esperança eterna, com a raquete da solidariedade na mão, ante as redes ricas de almas que pescaremos no mar da humanidade. Meu querido Pai, eu quero lhe agradecer a homenagem do estádio, onde o seu coração e dos amigos se lembraram de pôr o meu nome, a fim de que a memória do seu filho, sempre viva, permaneça conclamando outros jovens a crescer sadios, sem a vinculação do vício, sem a escravidão da droga e sem a perturbação do denegrir das almas. Não passei incólume pelo mundo, mas não deixei um rastro de lama para que as suas mãos apressadas pudessem limpar. No coração da Abel, Deus me permitiu deixar uma semente, para que os seus braços amigos, mesmo sofrendo, pudessem ver a perpetuidade do seu Renezinho, dando prosseguimento à nossa família, nesta área da sucessão dos tempos. Quero agradecer a todos os amigos que são da família, da minha família, ao José Luiz, que as circunstâncias espirituais, de alguma forma, colocaram junto aos seus corações queridos pais, numa lembrança do filho varão, e agradecer a todos que aqui estão contribuindo para este momento de festa, e suplicar é a palavra ao Pai Criador, que nos mantenha unidos para sempre, tornando-nos pilotos de segurança para os de passos vacilantes, alavanca para os caídos e socorro para os que estiverem à borda do abismo. Querido papai Renê, minha mãezinha Ivone, que posso dizer que já não tenho dito, quando as palavras são tão pobres para expressar emoções. Vocês me têm hoje mais vivo do que quando no corpo estávamos lado a lado. Sentem-me mais do que quando viajávamos, sorríamos e projetávamos planos para o futuro. Seu filho não chegou a atingir o campeonato maior, mas atingiu a glória de ser campeão da vida, não deixando a bola cair. Papai, depois da rede da cortina da imortalidade, continuo sacando com todo o vigor, certo de que do outro lado está sua mão forte para rebater a caridade que você tem sabido distribuir. Que lhe sejam abençoadas as horas do seu ritmo e que o coração de mamãe, jardim de flores, continue perfumando a existência em redor, em calma e paz, superando os desafios da vida, que são perfeitamente legais. Beijo a vovó, beijo a Tatá, e vou continuar indo no quarto para mexer com ela. Beijo a Marta querida, pedindo-lhe para que seja forte e vença esta nova etapa que Deus lhe está brindando. Beijo a mãezinha, num vínculo de eterna união, e beijo meu velho, com este amor que não pode ser maior, porque ele já atingiu o infinito. Beijando a todos e entoando meu hino de vitória, num aperto de mão, depois de cada triunfo ou de cada perda na partida da vida, rogando a Jesus, o juiz por excelência, que nos dê ganho de causa em todos os empreendimentos e todas as flores da vida, pelos 29 anos e 30 dias do seu eterno Renezinho, Renê Oliva Strange.
seguir, Sementeira Cristã apresenta pergunta e resposta. A nossa prezada ouvinte Área do Parque do Horto perguntou à equipe do Idefran: tudo de ruim que nos acontece é punição da lei divina? Vamos ouvir a resposta e área em gravação, preparada pelo nosso companheiro João Vaz. Convém começarmos por lembrar da lei de causa e efeito, ou de ação e reação, que é a mesma coisa. Consideremos também o dom da liberdade que temos de agir, isto é, o chamado livre-arbítrio, mas, sobretudo, devemos considerar a capacidade que temos de discernir o que é bem e o que é mal, e à medida que vamos evoluindo moralmente, é-nos aumentado o grau de consciência que temos do certo e do errado, e se erramos, somos acusados pela própria consciência. E agora prestemos bem atenção. Estando a justiça divina instalada em nossa própria cabeça, e essa justiça visando absoluto equilíbrio em tudo, o sentimento do mal praticado começa, em algum momento, a nos incomodar e exigir punição e reparação, instalando-se aí o processo da aplicação do olho por olho, dente por dente, ou de quem com ferro fere, com ferro será ferido, do grande legislador Moisés, conforme vemos do Velho Testamento, todavia reformulado pelo infinito amor do Mestre Jesus, na lei de causa e efeito, ou de ação e reação, como queiram, da eterna e imutável lei da natureza, que é a lei de Deus, que se consubstancia no equilíbrio, no amor. Como deu para entender, o bem ou o mal, que nos premia ou nos atinge, na verdade emana de nós mesmos, ou nos é devolvido pela sabedoria divina. Somos felizes ou infelizes, segundo a nossa própria conduta. A cada um segundo as suas obras, proclamou Jesus. Se sofremos, é porque cometemos faltas, se não nessa vida, em vidas passadas. E nos puniremos um dia, quando a consciência o exigir. Quem ainda não ouviu falar da lei do karma? A máxima de Jesus, a cada um segundo as suas obras, nos trouxe a certeza de que somos os autores do nosso próprio futuro e que podemos, portanto, reformular o nosso destino com as nossas próprias ações. Ao invés de ficarmos de braços cruzados, esperando a consumação das consequências kármicas, ou continuarmos praticando faltas, acumulando mais débitos, é necessário, isto sim, praticarmos o amor, a caridade, pois assim estaremos fazendo acréscimos na nossa coluna de créditos, anulando aos poucos os efeitos da nossa coluna de débito. Sentimos-nos no céu ou no inferno, isto é, no estado de espírito de felizes ou infelizes, segundo o saldo de nossas boas ou más ações. Vimos com clareza, portanto, que o Pai Celestial é tão bom e tão justo que instalou o tribunal da sua divina justiça na consciência de cada indivíduo, que julgará e punirá a si mesmo, quando tiver havido uma causa anterior, ou se premiará com o estado de muito conforto moral e felicidade, quando tiver praticado o bem com a intensidade bastante para neutralizar o passado infeliz. É por isso que jamais podemos dizer, por exemplo, que Deus é tão bom para alguém, mas nunca se lembra de nós, porque julgar, depois punir ou absolver é excelsa função da nossa própria consciência. Perguntas para essa sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo.
ou ligue DDD 16 37218282 ou ainda utilize e-mail idefran@idefran.com.br. Lembrem-se, ouvintes, que o programa Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet, em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.livestream.com Sementeira Cristã. A fraternidade pura é o mais sublime de todos os sistemas de relações entre as almas. Com esta observação, encerramos o Sementeira Cristã de hoje. Agradecemos pela audiência. Apresentou o programa Nara Carlone, nos controles de áudio e sonoplastia Danilo Espuma, inserção visual Antônio Carlos Essado. Agradecemos pela audiência. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.